Boa noite, igreja. Bem-vindos ao culto de terça-feira, campanha Além dos Limites. Quem aí vai receber? Quem aí vai dar ao Senhor os louvores, a adoração, os ouvidos, o coração, amém? Então prepara já um ambiente da tua casa, onde você estiver ouvindo este culto. Nós vamos adorar o Senhor, nós vamos celebrar a presença do Senhor, amém? Senhor, seja bem-vindo neste lugar. Abençoa esse culto, abençoa, Senhor, a nossa igreja, abençoa cada casa, Senhor, abençoa, Senhor, os serviços, abençoa, Senhor, Pai, tira toda enfermidade, nos faz fortes no nome do Senhor Jesus. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus é Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, o santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, aleluia. Aleluia, Senhor. Esse culto é do Pai, as nossas casas, as nossas vidas, Senhor. Derrama teu sangue sobre nós. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Onde? Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, e Ele é Deus é Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, o santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Se você se rende, declare: eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo para sempre. Eu me rendo, Senhor. Nos teus braços é o meu lugar, na tua presença de glória, de poder, de majestade santa e poderosa. Aleluia.
está cercado de toda glória, e a plenitude está onde você está. Tua voz ecoa sobre a terra e o céu, e tudo que há em mim se prostra em adoração. Seu amor inunda os corações, tua paixão inflama as nossas vidas, tua presença quebra tudo que não é real. Aleluia. Está cercado de toda glória, e a plenitude está onde você está. Tua voz ecoa sobre a terra e o céu, e tudo que há em mim se prostra em adoração. E o seu amor inunda os corações, tua paixão inflama as nossas vidas, tua presença quebra tudo que não é real. Santo, 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 somente tu és santo. Santo, Santo, Santo. Oh, vem com fogo e glória, Deus, com tua presença, com tua presença. Chama Ele. Vem com fogo e glória, Deus, com tua presença, com tua presença. Vem com fogo e glória, Deus, com tua presença, com a tua presença. Aleluia, querido. Você que está nesse ambiente, você que está nessa atmosfera aí na sua casa, que você possa colocar a mão no seu coração nesse momento e declarar este louvor ao Senhor. Que você possa se prostrar, que você possa declarar, que você declare que Ele é santo, que Ele é poderoso sobre a tua vida, que somente Ele é digno de todo louvor e toda glória. Que você possa fazer desse momento o seu altar, aonde você estiver. Você busca o Senhor verdadeiramente de todo o coração. Então coloque a mão no seu coração, se prostre, faça desse momento o teu altar. Aleluia, Senhor. Santo, Santo, Santo. Oh, vem com fogo e glória, Deus, com tua
presença do Espírito Santo já está tomando a tua casa. A presença do Espírito Santo já está tomando a sua vida. A unção do Espírito Santo já está chegando até você. A proteção e a graça está sendo manifestada sobre a tua vida. A unção já está chegando neste lugar onde você está. Nesse momento, saiba, querido, que você tem um Deus que te protege. Você tem um Deus que te guarda. Você tem um Deus que te livra. Então não tenha medo. Não tenha medo, apenas em frente. Apenas avante, apenas avance, porque nada vai te parar, nada vai parar os seus sonhos, independente do momento que você está vivendo, porque você tem um Deus que é vivo, você tem um Deus que faz hoje, faz amanhã, faz sempre. É um Deus que está contigo, querido. Nós estamos participando de uma campanha que fala de além dos limites, e você é aquele que vai romper e vai além dos seus limites. Você é aquele que vai avançar. Você é aquele que não vai parar. Você é aquele que levanta a cabeça. Você é aquele que dobra os seus joelhos e fala: eu tenho um Deus vivo, eu tenho um Deus que me guarda, e eu não posso baixar a minha cabeça diante de qualquer circunstância, porque meu Deus me protege. E diante dessa campanha, muitas pessoas estão com essa filipeta. Se você não tem essa filipeta, você pode pegar um papel aí na sua casa. Você pega um papel, uma caneta, mas que você participe desse momento. Nós te convidamos como igreja a fazer parte dessa campanha de 7 semanas. 7 semanas que você vai estar entregando os seus alvos e as suas orações, e você vai declarar e você vai colocar nesse papel. Então que você possa ir atrás desse papel. Se você está com a sua filipeta e você já está participando dessa campanha, que você marque a semana que você está. Por quê, queridos? Nós colocamos alvos aqui, e é alvos que você vai apresentar diante de Deus. É alvos que você vai atrás. É alvos que você está buscando e que você vai conquistar. Então que você possa colocar nesse papel. E se você colocando nesse papel, você pode estar vindo também até a igreja, buscar a sua filipeta também, porque como igreja nós temos alvos que nós queremos alcançar, tanto na nossa saúde, na nossa família, no nosso trabalho. Em todos os momentos nós vamos atrás desses alvos, e que você possa colocar nessas filipetas as suas orações e a semana que você está. Nós te convidamos a participar desse momento, porque como igreja nós vamos orar, nós vamos dobrar o nosso joelho, nós vamos clamar ao Deus vivo, e Ele vai se prostrar ouvindo as suas orações, aquilo que você está chorando, aquilo que você está apresentando diante do altar, e que você faça parte como igreja, como membro do Senhor, como filho dessa campanha, porque nós cremos no Deus que escuta, nós cremos no Deus que faz. O possível nós podemos fazer, mas o impossível Deus faz sobre nossas vidas, sobre todos os momentos. Que nesse momento você possa colocar a mão no seu coração, fechar os seus olhos, que você possa orar, você com a sua filipeta na mão, ou você com a sua folha na sua mão, você possa colocar no seu coração e declarar: Senhor, aqui está meus alvos, aqui está minhas orações, aqui está aquilo que eu estou buscando no Senhor, e eu sei que somente o Senhor é digno de fazer sobre a minha vida. Então eu apresento, Senhor, aqui na minha casa nesse momento, esses alvos, essas orações, ó Pai, e eu sei que o Senhor está tomando sobre as suas mãos, o Senhor está fazendo, o Senhor é Deus digno de fazer, de cumprir, o Senhor é Deus que nunca falha, o Senhor é Deus que escuta as orações dos teus filhos. Nós apresentamos mais uma semana de oração, mais uma semana de clamor. Nada vai nos parar, nada vai parar a igreja, nada vai nos parar de sonhar, de buscar e de ir atrás do nosso objetivo, nossos alvos, e apresentamos nesse momento cada filipeta diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, porque o Senhor é digno de cumprir, o Senhor é digno de fazer, em nome do Senhor Jesus Cristo. É que nós oramos, nós te agradecemos, Senhor, em teu santo nome. Amém, amém e amém. Amém, querido.
que você possa abrir os seus olhos nesse momento. Momento forte, momento de clamor. Mas como igreja nós cremos, como igreja nós declaramos, nós colocamos os nossos alvos, porque os nossos alvos não ficam só no coração. Nós temos que escrever, profetizar, para toda vez que nós vermos, nós temos a certeza que esses alvos que nós apresentamos a cada semana são alvos que o Senhor vai cumprir sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Dá um aplauso ao Senhor onde você estiver. Nesse momento, você pode convidar a sua família a estar assistindo esse culto, a estar participando dessa campanha. Chama, vem, vamos junto orar, buscar o Senhor. Vamos receber uma palavra poderosa, vinda direto do trono do Senhor. O que o Senhor quer ministrar no seu coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria desse momento de chamar a pastora Rúbia para estar trazendo uma palavra poderosa sobre a tua vida, amém? Louvor pode descer. Amém, queridos? Quero que você feche os seus olhos. Nós estamos na campanha Além dos Limites. E eu sei que Deus, Ele trouxe você conectado nesse momento, para Deus, Ele levar você numa posição, em um território, que você consiga avançar dentro de você. Porque os nossos avanços na perspectiva exterior, ela necessariamente, ela precisa do nosso avanço interior. E eu quero que você coloque o seu coração na presença de Deus nesse momento. O Espírito Santo, Ele conhece você mais do que você mesmo se conhece. Que você aí na sua casa, no seu trabalho, talvez você esteja no ônibus voltando para sua casa, eu não sei. Mas aí da sua maneira, da sua forma, eu quero que você convide o Espírito Santo a estar com você nesse processo dessa palavra. Que Ele venha trazer sobre a tua vida a direção, a construção, para que você vá além, que você chegue e você alcance os planos, os projetos que Deus tem ao seu respeito. Amém, queridos? Pai, coloca cada coração nessa noite. Que o Senhor trabalhe em nós, o Senhor desenvolva em nós. Que seja a tua palavra à frente, Pai. Que o Senhor agora ministre a cada coração que está conectado conosco nessa noite. Senhor, eu peço que o Senhor trabalhe sobre cada vida, em nome de Cristo Jesus. Amém, igreja? Quando o pastor Renato me desafiou para trazer uma palavra para essa campanha, Deus trouxe uma passagem, um contexto da palavra de Deus que eu sei que muitos de vocês já conhecem, mas eu quero falar para você o que Deus falou para mim ontem à noite a respeito desse texto, a respeito desta passagem. Quero que você abra lá em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Amém? Você concorda comigo que alguém andar sobre as águas é ir além dos limites, amém? Andar sobre as águas, literalmente, trata-se de um contexto, de você superar, ir além dos limites até naturais, amém? E a palavra de Deus diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar. Enquanto ele despedia as multidões, depois de mandá-las para casa,
Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se és realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde estás. Então Jesus disse: venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém, queridos? E se você observar nos versículos anteriores, do versículo 22, você vai ver que trata-se da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, quando Jesus, a palavra começa no versículo 22, é logo depois da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E eu quero perguntar para você nessa noite: a multiplicação dos pães e dos peixes, onde Jesus pega 5 pães e 2 peixes, e com aquela pequena quantidade, Jesus leva os discípulos dele a viver e a experimentar essa posição de ir além dos limites, né? De tocar além daquilo que os olhos naturais conseguem. E ali os discípulos, se você pegar o contexto da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, você vai ver que eles vivenciaram algo sobrenatural, algo que não era um processo comum. Então, Jesus, em todo momento, ele ensinava, ele forjava os discípulos dele a tocarem naquilo que está além dos limites, tanto no campo natural quanto no campo espiritual. E isso só é possível nós tocarmos além dos nossos limites, porque Jesus, ele pisou primeiro nesse território, nesse lugar, nessa posição. Ele pisou antes de você. Por isso que você tem a possibilidade de você tocar e experimentar experiências que você toca o céu, que você toca aquilo que é sobrenatural, que você vai além das suas crenças limitadoras, que você vai além das suas crenças, dos seus limites até naturais. Então, Jesus, quando ele toma a decisão de ir para a cruz, o processo da cruz foi uma decisão de ir além daquilo que a capacidade dele como homem conseguiria ir. Amém? Foi uma decisão que Jesus, ele pisou, e ele só alcançou a ressurreição porque ele decidiu ir além dos seus limites, né? Porque ali ele estava como homem. Jesus, ele se posicionou, ele entendia
Tanto que ele vai para o monte orar antes da sua crucificação. E a palavra de Deus diz que a angústia da alma dele era tão grande que ele chegou a transpirar sangue. Nesse momento nós podemos perceber que algo estava acontecendo na alma de Jesus e no Espírito de Jesus. Porque cientificamente, para uma pessoa transpirar sangue, ela está além daquilo que naturalmente é possível, querido. Jesus ali, ele estava numa pressão emocional, porque ele entendia a dor que ele ia passar. Mas ele toma uma decisão de ir para uma cruz, vencer a morte, vencer esse processo limitante, para que você tivesse acesso, de você alcançar coisas, situações, experiências que te levem você a ir além daquilo que você um dia imaginou. Amém? E a proposta de Jesus sobre a vida daqueles discípulos, ali naquele mar, né? Quando Jesus ele vai, a palavra de Deus diz que na madrugada, às 3 horas da manhã, Jesus ele vai de encontro com os discípulos dele. E aí, Jesus, ele vai andando sobre as águas. Jesus, ele vai caminhando sobre as águas até onde os discípulos dele estavam. Amém? E a palavra de Deus fala que, aqui no versículo 24, pega o versículo 24. Enquanto isso, os discípulos estavam distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Na palavra de Deus nós podemos ver que os discípulos estavam lutando contra aquelas ondas, que o vento era forte, havia se levantado naquele lugar uma grande tempestade, que o vento batia contra aquele barco, que as ondas elas batiam contra aquele barco, e eles se encontravam em meio a uma grande tempestade. E eu quero perguntar para você hoje, como que você está? Talvez você está como esses discípulos, você está se sentindo em um mar onde as ondas estão batendo contra o seu barco, aonde o vento está batendo contra o seu barco. E o que eles poderiam fazer naquela situação? O vento, as ondas eram mais fortes que eles. Eles tinham essa percepção. Eles começaram a observar aquela tempestade. E eu e você, muitas vezes fazemos isso. Jesus, ele permite tempestades em nossas vidas para nos ensinar a ir além dos nossos limites, pisar no território da fé, no território de crer na palavra dele, ir além daquilo que nós achamos, amém, que é possível. Os discípulos já haviam vivido a multiplicação dos pães e dos peixes, e aquilo era uma situação, era uma experiência de ir além, de ir no campo do sobrenatural. Mas ainda assim, poucas horas depois, quando eles estavam no mar adentro, eles tiveram uma situação, o mar agitado, o vento forte, fez com que eles se sentissem inseguros, aquela situação. E é isso que eu e você precisamos entender nessa noite, que nós precisamos estar posicionados no nosso interior, nós precisamos estar posicionados num caminho de avançar. Os discípulos haviam vivido uma experiência onde eles viram que Jesus, ele pode todas as coisas, ele pode tocar naquilo que é sobrenatural. Mas poucas horas depois, o interior deles foram tomados pelo medo, pela insegurança, pela incredulidade. Jesus, ele vai até o encontro deles, andando sobre as águas, e eles
e eles ficam aterrorizados, diz a palavra de Deus. Eles já estavam angustiados por conta da tempestade, porque eles estavam com medo de perecer naquela tempestade. E muitas vezes, quando nós estamos no meio de uma situação onde nós não controlamos, nós não compreendemos, nós não temos força suficiente para colocar um fim naquela situação, nós só conseguimos ver que nós vamos ser consumidos. E tudo o que estava no coração daqueles homens, daquele barco, naquele momento, era o vento forte e o mar bravo. Eles deixaram com que a convicção, com que as experiências, com aquilo que eles tinham conhecido de Jesus há poucas horas antes, tivesse passado ali. Eles não firmaram o interior deles na experiência que eles tinham tido com Jesus. E eu e você, nós precisamos firmar o nosso coração, o nosso interior nas experiências que nós temos com Deus, no relacionamento que nós desenvolvemos em Deus, porque a tempestade, ela vai bater a porta. Nós estamos vivendo uma situação onde é a situação que esses discípulos viviam, né? Não existe um controle, não existe o controle do homem sobre isso. Isso foge das mãos do homem. Mas eu quero ensinar para você, igreja, que mesmo quando foge das mãos do homem, não foge das mãos de Deus. Deus, ele tem o controle sobre os céus e sobre a terra. Deus, ele tem o controle da tua vida. E Jesus, ele vai para aquele encontro com aqueles discípulos, e aqueles discípulos ainda ficam mais apavorados, porque quando você está perdido no meio da tempestade, quando você não está posicionado dentro da tua fé, dentro daquilo que Deus representa para você, tudo que você vê é que você vai ser consumido, que aquilo não tem mais jeito. Você fica desesperado e você não conhece e você não consegue reconhecer que Jesus, ele pode mudar aquela situação, de que Jesus, ele pode mudar aquela realidade. E aí, ao invés de nós nos rendermos a Jesus, a gente começa a se render à tempestade, e aí a tempestade, ela se levanta como o Senhor da nossa vida, como a principal situação que eu devesse olhar. Querido, eu não estou falando que você tem que ignorar a tempestade, porque a tempestade, ela é colocada para você parar e você analisar, mas não para você se render a ela. Ela é colocada, ela é permitida na nossa vida, para que você se posicione nela, para que você entenda que ainda que você esteja no meio da tempestade, Deus, ele está com você na tempestade. Deus está com você no meio do mar revolto, no meio do vento forte. Deus, ele não abandona os seus, e eu preciso ter essa formação, essa construção em meu interior, porque quando eu não tenho isso, até quando Jesus está falando, até quando Jesus está vindo na minha direção, eu começo a ficar apavorado. Eu não sei mais se aquilo é de Deus ou se não é de Deus. Eles não conseguiam enxergar, eles não conseguiam perceber que era Jesus que estava vindo ao encontro deles, porque eles já estavam consumidos pelo medo, pela insegurança. E eu quero falar uma coisa para você, querido. Jesus, ele toma a decisão de ir para uma cruz, para que você pudesse pisar num território, ir além do que os teus olhos podem ver, você ir além da tua incredulidade, você ir além dos teus medos, das tuas crenças, daquilo que você acha sobre você. Jesus, ele venceu a morte, para que você possa e você tenha autoridade para você pisar num campo frutífero, um campo onde mana leite e mana mel sobre a tua vida, onde há prosperidade. E quando eu falo prosperidade, eu não estou falando só na questão financeira, mas eu estou falando em todas as áreas da tua vida. Amém, Arena? Vai para o igreja, amém? Vai para o versículo 27.
27 diz assim: imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenha medo, coragem. Repete aí onde você está: coragem. Não tenha medo, você precisa de ter coragem. Você precisa ter coragem. Jesus, ele fala para você: oh, sou eu. Sou eu. O que você está vendo não é um fantasma, mas até para você ver além do teu medo, você precisa decidir ser corajoso. Por isso que Josué, ele repete várias vezes: seja forte, seja corajoso. É para isso que Deus nos chama, para ser corajoso. Porque deixa eu falar uma coisa para você: você viver na sua aguinha mansa, no seu riozinho manso, qualquer um faz. Difícil é você servir a Deus quando você é colocado no mar e você não tem controle, e o mar começa a agitar, o vento começa a bater no teu barco. É ali que você toma a decisão de quem você serve e em quem você crê. Amém, queridos? Nós revelamos quem nós cremos efetivamente é no momento das nossas crises. E eu não sei qual é a crise que você está passando. Eu não sei o que essa pandemia representa para você, sabe? Ou outras situações que você possa estar vivendo. Mas eu chamo você hoje para você entrar num território de fé. Você entrar num território de coragem. Num território que você precisa ir além. Num território que você vai além das tuas crenças limitadoras, das tuas crenças distorcidas, dos valores deformados. Deus, ele tem algo para a tua vida. E o que Deus tem não está numa zona de conforto, aonde você não é desafiado ou você não é jogado na pressão. A tempestade é permitida para a sua vida, para a minha vida, que é para nos chacoalhar, é para tirar de nós a nossa melhor versão. E eu tenho que decidir se eu vou querer tirar de mim a minha melhor versão, ou se eu vou fingir que nada está acontecendo. E aí eu me rendo às situações, aos problemas, eu finjo que não é comigo e vou tocando a minha vida. Amém, queridos? Precisamos de coragem para ir além dos nossos limites. Vá para o versículo 28, 29 e 30. Eu estou encerrando já com você, amém? 28, ele diz assim: então Pedro gritou, presta atenção aqui, olha que loucura. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar. Amém, queridos? É preciso ter coragem para falar assim para Jesus. Pedro foi corajoso. Jesus, se és tu, me dê uma palavra. Me dê uma palavra para eu ir de encontro aonde o Senhor está. Naquele momento, Pedro, ele sai da inércia dele. Ele sai daquela posição de ficar assistindo aquela situação. Ele se posiciona e ele fala para Jesus: Jesus, me dê uma palavra para que eu vá até você. E Jesus diz para ele: venha, venha, simplesmente venha. Enquanto isso, Pedro, ele começa a tocar os pés dele nas águas, naquele mar que estava bravo, naquelas ondas fortes. Pedro olhava para Jesus enquanto ele andava sobre aquelas ondas bravas, sobre aquele vento forte que se batia nas ondas. Mas quando ele parou e ele começou a observar aquela situação, a realidade, começou a observar o barulho, a agitação das águas, a palavra de Deus diz que Pedro começa a afundar. Ou seja, ele para de tocar naquilo que é sobrenatural. Perceba aqui, queridos, Pedro, ele tem a coragem e pede para Jesus: Jesus, se és tu,
me dê uma palavra que eu vou até você. E Jesus, ele fala para Pedro, venha. Jesus está falando para você, olha, simplesmente venha. Não olha para a direita, não olha para o barulho do mar, não olha para o barulho do vento, não olha para a agitação que está acontecendo na tua família, para a agitação que está acontecendo nas tuas finanças, na economia do Brasil. Não olhe para isso, só venha. Amém? E Pedro, ele vai em direção a essa construção na vida dele. Mas chega um certo momento ali, andando sobre as águas, que as águas elas batiam nele, o vento batia nele, e ele começa a olhar para isso, aquilo começa a trazer forma dentro dele, e quando o barulho começa a tomar espaço dentro de você, quando você deixa a tempestade ficar entrando no teu barco, quando você toma a decisão de você olhar para aquilo, você não aguenta e você afunda. Foi o que aconteceu com Pedro. Enquanto ele não observava, quando ele até sabia do que estava acontecendo, mas ele olhava para Jesus, ele andava sobre a tempestade. Você quer ir além? Você tem que aprender a andar sobre a tempestade. Presta atenção, Pedro não só andou sobre as águas, mas ele andou sobre um mar que estava com as ondas fortes, com as ondas bravas. Pedro literalmente andou sobre a tempestade. Ele estava andando acima, o mar, o barulho, o vento, eles estavam revoltos, mas Pedro, ele olhava para Jesus, e como ele olhava para Jesus, ele andava sobre a tempestade. Ele parou de olhar para Jesus, ele começa a observar a tempestade, e a tempestade começa a tirar a convicção do coração dele, a convicção daquilo que ele tinha recebido da palavra de Jesus. Jesus tinha dado uma palavra para Pedro, porque foi Pedro que pediu para Jesus. E eu quero convidar você nessa noite, aí onde você está, quero chamar o louvor. Enquanto Pedro caminhava sobre as águas, sobre a palavra que Jesus tinha dado, Pedro, ele estava focado, o interior dele estava focado na palavra que ele tinha recebido de Jesus. Sabe, querido, eu não sei aonde você quer chegar. Talvez você já viveu experiências sobrenaturais com Deus, assim como aqueles discípulos, em poucas horas antes daquela tempestade, presenciaram um milagre de multiplicação, aonde Jesus, ele alimenta 5.000 pessoas com 2 peixes e 5 pães. Ou seja, eles experimentaram uma experiência nova antes deles viverem a tempestade no barco deles. Mas quando a tempestade começa a tocar, eles começam a ficar apavorados. E esse pavor, esse medo, essa insegurança não deixa você ir além dos seus limites, não deixa você tocar nos teus sonhos, nos teus projetos. E é isso que Satanás tem feito. Satanás tem mantido muitos cristãos presos nos seus limites, nas suas crenças limitadoras. Mas o campo que Deus atua, o campo da formação de Jesus sobre a vida dos discípulos, era uma formação onde em todo momento ele desafiava os seus discípulos a viver aquilo que estava além dos limites. E você decidiu colocar Jesus na sua vida. Então não pense que ele vai deixar você num lugar confortável, num lugar onde não vai ter um vento forte ou as ondas fortes. Mas entenda que da onde Jesus está, a palavra dele é suficiente para calar a tempestade e para te manter de pé no meio da tempestade.
Eu quero perguntar para você hoje, igreja. Sabe, qual é a sua decisão? De você ouvir o barulho, as notícias, as situações de qual a realidade que o mundo se encontra hoje. Ou você vai conectar os teus ouvidos à palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. E eu desafio você, igreja, você não olhar para a tempestade, você não olhar para o barulho, mas você olhar para Jesus. Coloca os teus olhos em Jesus, coloca o teu coração em Jesus. Olha para Ele que quando você nem perceber, a tempestade já passou, as coisas já mudaram, as situações já mudaram de perspectiva. Continua caminhando. Jesus falou para Pedro: venha. E Jesus está falando para você hoje: venha, eu estou te esperando. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Se você quer ter notícias de como está o país, ok, mas ali não é a tua verdade, ali não é o movimento da tua vida. A situação está difícil, sim, então ore pelas pessoas, mas não inclina o teu coração e os teus ouvidos para esse movimento. Coloca o teu coração na perseverança e na fé em Deus. Não acha que é o fim, não acha que Deus não está no controle. Deus está sobre todas as coisas. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele tem o controle nas mãos dele. Ele que colocou o querido universo em todos os segmentos. Foi Ele que colocou a ordem. Ele que trouxe ordem sobre todo o processo. Então eu quero chamar você, igreja, a igreja do Campos Elíseos. Eu quero chamar a igreja de Cristo a se levantar nessa noite, a se posicionar como mulher de Deus e homem de Deus, que olha para Jesus, que vai para Jesus, não olha para o vento, não olha para a força do mar, vai em direção à palavra de Deus, vai em direção ao que Jesus fala para você. Venha, venha, porque em mim existe fonte de vida, existe uma promessa de vida. Eu sou a cura, eu sou o Senhor, eu sou o Deus que pode todas as coisas. Em mim está todas as coisas. Amém, queridos? Amém, igreja? Então eu quero que você erga sua mão direita aonde você está. E eu quero que você comece a apresentar a tua casa, a tua família. Que você gere esse ambiente de fé onde você está, aí na sua casa. Fala para o Senhor: Jesus, Jesus, me ensina a andar sobre as águas, me ensina a andar sobre essa tempestade, me ensina a caminhar, Jesus, me ensina a andar na tua direção. Mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Você pode declarar, erga suas mãos. Tu és fiel. Erga suas mãos aí na sua casa e declare: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. novamente, igreja, erga suas mãos. Quero que você declare. Feche os seus olhos e declare, igreja. Deus, Ele é um Deus de aliança. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Oh, aleluia. Pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrador. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por
Senhor, ele fala que Deus é um Deus de aliança, amém? Queridos, e Deus, a decisão de Deus em relação às suas alianças, ela é eterna, amém? Ela é inquebrável. Uma aliança que Deus faz conosco, ela é inquebrável. E hoje eu quero falar para você que os teus dízimos, as suas ofertas, também é um movimento de aliança que você faz com Deus. Um movimento de fé, um movimento de decisão, que você traz o senhorio de Deus para a tua vida financeira. Quando você é dizimista na casa do Senhor, você está falando para o Senhor: Senhor, tudo que é meu é teu, Senhor. Eu entendo, Deus, que eu estou te devolvendo 10% daquilo que o Senhor me deu, Deus. Senhor, que o Senhor possa tocar em cada vida, Deus, cada dizimista, cada ofertante. Querido, prepare a sua oferta, prepare os seus dízimos, não negocie. Em tempos difíceis nós precisamos de ter decisões fortes. Traga seu dízimo à casa do Senhor, traga suas ofertas, não pare de lançar as suas sementes. É nos tempos difíceis que as sementes, elas tocam as melhores colheitas, amém? É o momento de você tocar aquilo que é sobrenatural. Não pare de lançar suas sementes, gera fé no teu coração, amém? Ora, canta, larabás. Aí na sua tela vai aparecer um QR Code. Você pode fazer o depósito sobre esse QR Code. Você manda o comprovante para o pastor Renato, amém? Deus abençoe a tua vida, estenda as suas mãos. Que a paz do Senhor, a graça do Senhor te dê uma semana de bênção, uma semana de proteção. Que você venha ser cheio do Espírito Santo. Que seja uma igreja que esteja posicionada em fé. Em nome de Cristo Jesus que eu oro e eu abençoo você. Abençoo a tua casa, abençoo os teus irmãos, os teus pais, os teus filhos. Que o Senhor venha tocar sobre a tua família, que venha tocar sobre a tua casa, em nome de Cristo Jesus, amém? Deus abençoe vocês, amém, beijos. Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser